Fala galera, professor Juliano na área aí de novo com vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Veja só, a gente vai falar agora, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de nacionalismo e revolução, que é o termo que a gente utiliza como título do material de vocês, né? E a gente vai continuar falando sobre os assuntos da nossa aula anterior. Nós vimos então, na nossa aula passada, né, as revoluções de 1830, em que nós analisamos aquela imagem do pintor Eugène Delacroix, que nós tínhamos lá a liberdade guiando o povo. Aquele é um dos quadros mais clássicos franceses que nós temos do período do romantismo, tá? Porque do romantismo você tem a criação daquele mito, daquele herói que é a própria liberdade que estava guiando o povo que vinha adiante, certo? E, claro, também acontecem alguns erros conceituais referentes àquele quadro. Qual? Às vezes tem pessoas que vão, sei lá, o cara não é bem preparado o suficiente, não estudou o suficiente, vai falar de Revolução Francesa e utiliza aquela imagem. Tá? Aquela imagem não representa a Revolução Francesa, pelo menos não a de 1789. Não representa a tomada da Bastilha. Ela representa as jornadas de julho de 1830, tá? Que inclusive é o ano em que a imagem foi feita, foi pintada, né? E que está exposta. Ela é um quadro grande, ela é um quadro, acho que mais ou menos maior aqui, vai daqui até a parede lá do outro lado, e está exposta lá no Museu do Louvre. Tá? Quando você for viajar para lá, você tira uma fotinha para nós. Então, eu falei para vocês uma máxima na aula passada, que era a seguinte: a partir desse contexto que a gente tem aqui, então, no período pós Congresso de Viena, a gente pode pôr, não deixa o professor de português ver isso aqui que ele vai brigar. Pós-Congresso de Viena, o que a gente vai ter? Uma máxima que eu disse para vocês: sempre que o rei demonstrar tendências absolutistas, sempre que um rei então demonstrar tendências absolutistas, o povo e a burguesia, como a gente viu inclusive na imagem do Eugène Delacroix, o povo e a burguesia se unirão para retirá-lo do poder. E a gente vai ver essa máxima se repetindo. Professor, de onde que vem essa máxima? De mim? Eu que fiz isso aqui. Eu que percebi isso aqui. E eu faço essa frase para que você consiga lembrar de maneira melhor. Não é decoreba. Não adianta nada você decorar essa frase e não conseguir aplicar ela ao contexto histórico diferente. Né? Você tem que saber que isso aqui é quando? Pós-Congresso de Viena. É pós-Napoleão Bonaparte. É pós-disseminação das ideias liberais. Então, agora não tem como um rei ser absolutista. Tá? Inclusive, a gente tem, por exemplo, o Dom Pedro I no Brasil, criando lá a Constituição de 1824. Quis tentar ser autoritário demais, o que aconteceu? Teve que abdicar do trono e voltar para Portugal. E aí nós tivemos o período regencial e depois o segundo reinado. Você tem o Dom Pedro II mandando com um poder moderador, com um quarto poder, mas ele não era tão absolutista assim. Ele deixava a política mais livre, tá? Então, sempre aqui que a gente tem, de novo, sempre que o rei demonstrar tendências absolutistas, o povo e a burguesia se unirão para retirá-lo do poder. E agora você consegue entender o que a gente viu na aula passada, né? Bom, o que a gente vai ver agora? O governo do Luís Felipe I, veremos a Primavera dos Povos, de 1848, e o 18 de Brumário, de Luís Bonaparte. Vamos lá. As revoluções de 1830, galera, o mesmo slide que estava na outra aula, só copiei e colei aqui, claro, sou esperto. Temos então a dinastia dos Bourbon assumindo, aí o Luís XVIII. E aí nós tivemos lá o irmão do Luís XVIII, que era o Carlos X, assumindo o poder, né? E o Carlos X, qual o problema dele? Ele foi centralizar o poder. E aí, a nossa máxima aqui entrou em voga. O rei tentou ser absolutista, o que aconteceu? O povo e a burguesia se uniram e retiraram ele do poder. Quem assumiu? Esse cara aqui. Tem uma cara de dançarino de tango, né? O Luís Felipe I vai assumir o poder, então, aqui na França, certo? Quem é esse cara? Ele vai dar origem a uma nova linhagem, tá? O Luís Felipe de Orleans, tá? Ele fica para a história como sendo o rei burguês,
certo? Ele assume o poder após 1830. Então isso demonstra uma outra coisa, que o povo, quando cria consciência, consegue tirar os seus governantes do poder. Tá? O povo se uniu e foi para as ruas com a burguesia e retirou o rei do poder. Tá? Só que qual foi o problema, galera? O povo, na maioria das vezes na história, serve de massa de manobra. O povo serve de corpo para poder tirar aquela pessoa do poder. E aí você tem então o burguês falando: aí galera, vamos tirar o rei do poder lá, que daí a gente muda as coisas, beleza? Beleza. Aí chegou lá, o rei foi retirado do poder, a burguesia assumiu o poder, o povo pensou: opa, agora estamos de boa. Só que não foi isso que rolou. O que aconteceu? O Luís Felipe I, que é um rei burguês, assumiu o poder no começo, estava tudo certo. Estava sendo um bom governante, né? Consolida as indústrias francesas, incentiva a industrialização, porém nesse período a gente tem o chamado capitalismo selvagem. O que é isso? Que você tem os trabalhadores ficando nas fábricas cerca de 16, 17, 18 horas por dia, tendo salários miseráveis no final do mês e vendo o patrão lucrando cada vez mais. É nesse contexto, inclusive, que nós temos o início do desenvolvimento do pensamento socialista. O Karl Marx escreve o seu Manifesto do Partido Comunista em 1848, tá? Que é bem o contexto que a gente vai ter aqui. Qual o problema do Luís Felipe I? Vai começar a demonstrar tendências absolutistas. Perdão. Demonstrou tendência absolutista. O povo vai se unir com a burguesia para tirar ele do poder. Qual foi a política absolutista que ele teve? Começou a proibir a chamada política dos banquetes. A política dos banquetes era quando os burgueses e os demais políticos se reuniam em banquetes, na casa de um burguês ou de outro, para discutir questões políticas. E Luís Felipe I começou a proibir. Isso demonstrava o seguinte, que ele não queria que o povo ficasse discutindo sobre o governo dele, nem tomando outras decisões. Isso demonstra que ele quer mandar tudo sozinho. Demonstra a tendência absolutista. Viu como é que a minha frase faz todo sentido? E aí, nesse momento, em 1848, nós temos a chamada Primavera dos Povos. O que é isso, pessoal? É uma revolução, são revoluções de interesses populares e burgueses. São revoluções que acontecem na Europa como um todo, não apenas na França, tá? Elas têm o seu início na França e se espalham pela Europa. Você tem, depois a gente vai ver no mapa, ó, onde ocorreram revoluções. Nesse mesmo ano de 1848, nós tivemos revoluções. Na França, tá em espanhol aqui, por causa que foi o melhor mapa que eu encontrei, tá? Ou, sei lá, italiano, não sei, não entendi que língua que é essa aqui. Então nós temos na França, você tem revoluções em 1848 acontecendo na Espanha, você tem revoluções, uma tentativa de unificação do povo alemão em 1848, no Império Austríaco. Olha aqui, o que é essa região que a gente tem que a gente chama de bota? É a Itália hoje em dia. Né? Na Itália também aconteceram tentativas de unificar a Itália em uma só, que a gente vai ver na próxima unidade do nosso material didático. Isso tudo no mesmo ano de 1848. Pelo qual motivo? Esse aqui, ó. O rei estava tentando ser absolutista, você já sabe. E aí o povo e a burguesia vão lá e tiram esses caras do poder, tá? E nesse caso que nós tivemos na França, esses interesses populares e burgueses, o povo e a burguesia vão para as ruas novamente, né? A Revolução da Primavera dos Povos se inicia na França, mas não é só nela. Professor, e no Brasil tivemos um eco disso? Também. Não é bem diretamente, mas é no mesmo ano. A chamada Revolução Praieira, que vai acontecer em 1848 lá na região nordeste do Brasil. Mais pra frente a gente fala sobre isso, tá? Ela vai se espalhar por vários países, essa chamada Primavera dos Povos. Por que é primavera? Porque aconteceu na época da Primavera Europeia. Por que dos povos? Porque acontece em vários lugares ao mesmo tempo, tá? E aí o termo primavera é utilizado como sendo sinônimo de revolta em vários lugares. Por exemplo, recentemente nós tivemos a chamada Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Quando povos de descendência de origem árabe começaram a se revoltar contra regimes autoritários. Beleza? E isso às vezes acontece de cair em questão de prova. Por exemplo, no Enem às vezes cai coisas relacionadas a isso. Tá? Professor, mas eu estou no 8º ano. Não tem problema, não custa nada você já saber como que as coisas funcionam. Ok? E aí, nesse período, né, me corrigindo, na aula passada eu falei que durante a Revolução de 1830 é que nós tivemos a proclamação da República Francesa, da Segunda. E não, é aqui que nós temos a proclamação da chamada Segunda República Francesa. Tá? Essa Segunda República Francesa vai ser
colocada em prática após a Primavera dos Povos, né? O povo, de novo, aqui servindo de massa de manobra, servindo de objeto para que a burguesia tomasse conta do poder. E olha o que vai rolar. 1848 na França, estou batendo no microfone, está dando som errado para vocês aí. Temos uma Assembleia Constituinte. O que é isso? Deputados vão elaborar uma nova Constituição. Essa Constituição deveria limitar os poderes do rei, né? Ou do governante que seria colocado no poder aqui. Só que aqui nós temos eleições que vão ser fraudulentas. Eleições que vão tentar eleger deputados e posteriormente um governante mais geral, né? Só que essas eleições que vão ser fraudulentas, o povo vai falar, a gente se uniu com a burguesia para tirar esses caras da nobreza do poder. E agora vocês estão fazendo uma eleição fraudulenta? Vocês estão querendo passar por cima do povo. O que é isso? O povo tenta ir para as ruas. O povo fala, não, agora a gente vai para a rua de novo. Só que dessa vez o povo não tem apoio burguês. O povo precisa de apoio burguês porque burguês tem grana, pode comprar arma, pode se desenvolver melhor, né? E, nesse movimento, temos um general francês chamado General Cavaignac. Se escreve desse jeito, ó, Cavaignac, mas é General Cavaignac. O General Cavaignac ele vai organizar um exército para reprimir o povo francês, tá? Essas revoltas, elas são reprimidas, né? E o General Cavaignac pensa o seguinte, eu reprimi a revolta, eu consegui tomar conta. Então eu vou aproveitar e vou convocar eleições. A galera me conhece, sabe que eu consegui dar jeito no povo, as pessoas sabem que eu tenho poder e vão votar em mim. Aí ele vai e fala, beleza, vou ganhar isso aí. Só que não contavam com minha astúcia, tipo o Chapolin Colorado. Surge aqui um cara chamado Luiz Bonaparte. Quem é Luiz Bonaparte? Sobrinho do Napoleão Bonaparte. Onde ele estava? Estava exilado, né? E aí ele volta para a França. Ele fala, opa, agora tá boa, agora vou conseguir. Chega na França e só o nome do cara, Bonaparte. Ele se candidatando à política, você acha que ele vai... Vamos ver aqui, ó. Imagina se você tem um santinho, na época não tinha, né? E você tá olhando para esses dois. Em qual desses dois caras você vai votar? Olha esse maluco aqui. Esse aqui é o General Cavaignac. Olha esse bigode. Imagina esse cara tomando uma sopa, bicho, comendo um macarrão com molho. Não dá boa. E aí você olha aqui, ó, o bonitão, o Napoleão III, né, o Luiz Bonaparte. E aí compara essas duas. Quem que você acha que o povo vai eleger? É lógico que o Luiz Bonaparte. Nesse período, então, o Luiz Bonaparte, que estava no exílio, volta para a França, a galera falou, um Bonaparte, lembra que o Bonaparte salvou a gente aquela vez? Vamos votar nesse cara agora. E o General Cavaignac perde as eleições, e quem é eleito na França? O Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte assume o poder, então, na França nesse período, né? Só que logo ele vai demonstrar características iguais às características que o seu tio tinha, que era de megalomania, né? Ele vai declarar novamente um império na França, e aí nós temos o chamado golpe, coloquei para vocês aqui? Não. O chamado golpe do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, tá? Que vai acontecer ali também no ano de 1848. Então, o Luiz Bonaparte é eleito, como se fosse o presidente francês, né? Assume o poder, só que logo ele dá um golpe de Estado, da mesma maneira que o tio dele. Tá? E no mesmo dia, 18 de Brumário. Brumário é do calendário da Revolução Francesa, que eles utilizavam essa nomenclatura, né? Então ele dá esse golpe de Estado, assume o poder e depois, mais pra frente, a gente vai ver traços do seu governo na Guerra Franco-Prussiana, no processo de unificação da Alemanha, como que ele vai conseguir se manter no poder, tá? Ele vai conseguir romper com essa máxima aqui. Ele vai ser absolutista, mas vai conseguir se manter no poder porque ele tinha certas habilidades políticas. Beleza, galera? Fechou? Então aqui a gente finalizou as chamadas revoluções de 1848. E a gente precisa entender o seguinte, é um conjunto de revoluções de 1820, 30 e 48, chamadas de revoluções liberais burguesas. Por quê? Porque tem características da burguesia, características liberais. Não são revoluções socialistas, por exemplo. Ok, galera? Então, as atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês, certo? E sou o professor Juliano, espero que vocês estejam conseguindo aprender o conteúdo, fixar bem, né? Façam as atividades para ajudar nesse processo e até a nossa próxima aula. Tchau!